Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre ser forte de verdade. Eu não sei sinceramente se eu já fiz um vídeo desse no passado, é possível que eu já tenha falado, mas isso é algo que eu falo muito. Às vezes as pessoas vêm conversar a respeito de ser forte, a respeito de desenvolver coragem, né? E ontem eu estava conversando com um cliente que esse tema veio à tona. E eu achei muito bacana poder compartilhar isso nas redes, porque às vezes você vai se deparar com uma luta interna dessas e talvez o que eu vou falar aqui possa te ajudar. Geralmente eu falo para as pessoas, quando elas falam sobre eu tenho que ter coragem, ou você tem que ter coragem. Geralmente o que eu costumo falar e que eu acredito do fundo do meu coração é que ser corajoso não é a ausência de medo. Pelo contrário, ser corajoso é você ter medo e avançar apesar desse medo, né? Por que eu vou precisar de coragem se eu não tenho algo desafiador para lidar? E da mesma forma, eu refletia ontem sobre força com esse meu cliente. Meu cliente está passando por uma situação bastante frustrante que qualquer um de nós pode passar. Ele tem se dedicado bastante na sua carreira e no desenvolvimento das suas habilidades para que ele possa continuar dando os próximos passos na sua estrutura, né, e na sua história. E aconteceu de ter duas oportunidades ao mesmo tempo na companhia dele, e ele foi considerado para passar pelas duas, mas não foi escolhido por elas. E ele acabou sofrendo uma mudança lateral. E quando a gente foi conversar, a gente fazia algum tempo que a gente não conversava, e quando a gente parou para conversar, ele estava muito duro, né? E eu falei para ele, nossa, tá muito duro. E aí ele me contou tudo o que estava acontecendo. E ele é um cara bastante sênior, e a gente conversando, ele conseguiu entrar em contato com o fato de que aquela dureza, ou foi algo que a gente conseguiu descobrir juntos, que aquela dureza que ele estava me demonstrando, na verdade, tinha a ver com uma crença que ele estava tendo de que ele precisava ser forte. E para ser forte, ele não poderia estar sentindo nada ruim com relação a tudo aquilo que estava passando. E eu, puxa vida, no meu trabalho individual, geralmente eu trabalho muito mais como uma facilitadora do pensamento, mas aqui eu não aguentei. E eu trouxe o meu ponto de vista, como às vezes a gente traz também. Eu trouxe o meu ponto de vista com ele, que eu achei que isso é legal de compartilhar. Eu falei, olha, a minha visão é diferente. O meu entendimento é de que a gente só pode ser forte, ou a gente só precisa ser forte, se a gente tem algo pesado para carregar. Se a gente não tem algo pesado para carregar, para que a gente precisa ser forte? E a analogia, ela tinha justamente a ver com se deixar sentir. Porque se eu me deixo sentir quando eu tô frustrado, daí sim eu posso ser forte para lidar com aquele sentimento e transformar aquele sentimento para entrar num cenário muito mais produtivo. Lembra da história do iceberg? O que eu penso define como eu me sinto, que define como eu ajo. E como eu ajo vai me levar a XPTO resultados. Então imagina só, se eu passo por uma situação difícil, e se eu coloco os sentimentos que eu tô tendo, as fragilidades que eu tô tendo no canto de uma sala, eles vão ficar naquele canto e eles vão, sem eu perceber, definir e determinar muito desse meu iceberg. Sem eu perceber. Agora, se eu trago esses sentimentos e eu entendo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, e eu aí sim aplico a força para ressignificar, para olhar de forma diferente, para construir algo diferente, daí sim eu vou conseguir, me entendendo muito melhor, agir de forma muito mais condizente com os resultados que eu genuinamente quero atingir. Então, gente, esse aqui é um vídeo para falar muito internamente com todo mundo. Gente, não adianta a gente achar que coragem é a ausência de medo e que força é a ausência de fraquezas ou fragilidades. Você é ser humano, eu sou ser humano, e a gente vai sempre ter medo de alguma coisa, sempre ser fragilizado por alguma situação. É fato, é o que é.
Então a gente tem duas escolhas. Ou a gente coloca isso no canto da sala, a gente finge que não existe e isso vai nos governar de alguma forma, ou a gente olha diferente para isso e daí sim, de verdade, aplica a coragem e aplica a força e constrói um iceberg e um fluxo de pensamentos, sentimentos e comportamentos muito mais produtivos. Então é isso, tomara que te ajude. Talvez você esteja tendo aí alguma luta hoje e qualquer coisa a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau.